gente? Nós vamos continuar hoje a matéria e também, ao mesmo tempo, concluir o continente europeu, tá bom? Então, vocês vão acompanhar com o livro didático de vocês, é o capítulo 2, Europa Ocidental e o passado socialista. E eu vou acompanhar aqui por uma edição atualizada, mas não faz diferença não, porque, na verdade, mantém os mesmos textos, a didática, tudo é mesmo, tá? Vou mudar algumas fotos só. Então, a introdução do capítulo está aqui, é idêntica do livro de vocês, só mudou um pouquinho a foto. Com o fim do regime socialista, os países do leste europeu passaram a buscar, por vias capitalistas, o desenvolvimento socioeconômico alcançado pelos países da Europa Ocidental e de outras partes do mundo. Então, o regime socialista ele chega ao seu fim em 1989, na minha opinião, com a queda do Muro de Berlim, na minha opinião, de alguns historiadores. Mas vocês vão encontrar nos livros didáticos o fim do regime socialista em 1991, quando finalmente a União Soviética deixa de existir. Né? Então não está errado também não. Vamos dizer que a Guerra Fria acaba em 89 e o socialismo em 1991. Então, o que esses países do leste europeu querem? Na verdade, eles querem alcançar o mesmo desenvolvimento econômico dos países da Europa Ocidental, que já eram originalmente países capitalistas. Essas nações, países socialistas, eles não conservaram os símbolos do passado, os estados, bandeiras, né? Mudaram nomes de ruas, de instituições, mas imprimiu, a história deles está marcada pelo regime socialista. Eles viveram esse regime de 1917 até aproximadamente 1991. Alguns países menos, outros países mais. Então, vamos continuar. O continente europeu é composto de países com economias bem diferentes entre si. Alguns deles, sobretudo os da parte da Europa Ocidental, que é a parte que era socialista originalmente, têm importantes relações comerciais internacionais, forte desenvolvimento industrial, conforme já estudamos. No entanto, grande parte dos países da Europa Oriental e do leste europeu possuem uma economia pouco expressiva, com forte peso agrário e desenvolvimento industrial muito baixo. Então, o que isso significa? Que o setor primário da economia pesa, né, faz uma diferença muito grande no desenvolvimento econômico, e o setor secundário, que é o da indústria, ele não se desenvolveu tanto. Então, gente, quando um país ele tem o setor primário mais evoluído e como base de economia, significa que ele não se desenvolveu tanto. Então, lembrando que os setores econômicos são três: primário, secundário e terciário. Né? Setor primário, agricultura, extrativismo e pecuária. Secundário, indústria e terciário, comércio, bens e serviços. Então, no caso aqui da Europa Oriental, o peso do setor primário é muito grande. Esse desigual desenvolvimento econômico entre as nações europeias pode ser verificado na diferença da renda per capita. Renda per capita é a mesma coisa que renda por cabeça. A gente já viu isso lá no 8º ano. Então, veja a representação que mostra a renda per capita de alguns países europeus. Então, a representação está sendo feita no mapa. Esse mapa é um mapa de anamorfose. O que é um mapa de anamorfose? Ele vai mostrar os países como formas geométricas, né? Então ele vai desvincular do formato original do país e você vai analisar de acordo com o tamanho da figura geométrica. No caso desse mapa aí, a figura selecionada foi um quadrado. Então, quanto maior o quadrado, maior a renda per capita das pessoas. Quanto menor o quadrado, menor a renda per capita das pessoas, né? Fica bem óbvio no mapa. Vou dar um zoom legal aqui para vocês observarem esse mapa. É o mesmo do livro de vocês. O acesso é que mudou. Foi feito em 2018. A legenda fala muito sobre tudo, sobre o mapa. Então, vamos lá. Se vocês observarem bem aqui no mapa, o que acontece? Os países que formam a Europa Ocidental são quadrados maiores. Tá vendo aqui? Os países que formam
A Europa Oriental são quadrados menores. Então, o que isso significa? Que esses países se desenvolveram muito menos que os países de cá, devido justamente ao sistema econômico que daqui era socialista e de cá era capitalista. Enquanto a maioria dos países da Europa Ocidental possui uma renda per capita alta, acima de 46 mil dólares, os países da Europa Oriental apresentam uma renda per capita abaixo de 11 mil dólares. Quais são as razões que levaram a essa desigualdade? São as raízes históricas do passado socialista. Não vou ficar repetindo isso, tá bom? Vocês sabem muito bem, inclusive uma outra videoaula, a respeito do assunto. Então, a gente vai ficar muito aqui nessa parte, não vai conseguir avançar. Aí depois, na página seguinte, tem um texto falando sobre a Revolução Russa de 1917. O socialismo adotado no leste foi um sistema político e econômico diferente do capitalismo. Ele era pautado principalmente no fim da propriedade privada e na divisão da sociedade em classes sociais. Então, segundo o socialismo, não haveria propriedade privada, tudo pertenceria ao governo e a sociedade não seria dividida em classes. Além da economia planificada, ou seja, planejada, como indústrias, comércio e serviços controlados pelo Estado, o regime socialista possuía como principal característica o regime ditatorial de um partido único. Você não teria como escolher, como votar, por exemplo, para presidente desses países socialistas. Revolução Russa, 1917. Em fevereiro de 1917, emergiu uma revolta entre as massas populares da cidade de Petrogrado, na Rússia. Após esse levante popular, o governo do sistema czarista foi derrubado e o governo provisório foi formado pela coalizão de vários partidos e grupos políticos envolvidos com a revolução. No entanto, a capacidade do governo provisório em atender às reivindicações populares, principalmente a de retirar-se da Primeira Guerra Mundial e de melhorar a situação precária do povo, levou à eclosão de um segundo levante, dessa vez bem mais planejado, organizado pelo Partido Socialista Bolchevique e por seus líderes, Lenin e Trotsky. Assim, após vários anos de revolução e conflito civil interno, os socialistas firmaram-se no governo, estabelecendo então o sistema político-econômico socialista. No ano de 1922, a Rússia passa a adotar um novo nome, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ou simplesmente União Soviética. Então, a Revolução Russa começa em 1917, final da Primeira Guerra Mundial, termina em 1922 com a culminância do socialismo na Rússia. Expansão e queda do socialismo no leste europeu. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, que foram Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, estabeleceram tratados políticos que dividiram o continente europeu em dois lados, um sob o comando capitalista e o outro socialista, segundo situação que resulta na famosa Guerra Fria. A Guerra Fria recebe esse nome porque não há conflito armado entre os países envolvidos. Então, não existe um confronto direto, só ideológico. Essa divisão territorial trouxe significativas mudanças políticas e econômicas na Europa e também ao mundo todo. Os soviéticos, além de implantar o socialismo nos países situados entre a União Soviética e a Alemanha, conseguiram recuperar territórios que haviam sido perdidos em troca de sua retirada dos confrontos da Primeira Guerra Mundial. A partir do final da década de 40, os países do leste europeu tornaram-se um a um repúblicas socialistas. Nesses países, com exceção da Iugoslávia,
e da Albânia, o socialismo não foi resultado de uma escolha do povo e de seus governantes, como na União Soviética, e sim de uma imposição política. Em meados da década de 50, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Iugoslávia e Albânia, além de parte da Alemanha, constituíam países de regime socialistas liderados pela União Soviética. Embora o regime socialista tenha comandado autoritariamente a vida dos cidadãos, essa população obteve melhorias significativas em seu padrão de vida. O desemprego, o analfabetismo foram praticamente erradicados, porque, na verdade, todo mundo trabalhava para o governo. E eu vou falar a verdade para vocês também. Em quesito educação e saúde pública, o sistema socialista é de excelência. Por que eu falo que o sistema socialista é de excelência, né, nessa parte de educação e saúde? Porque eles queriam uma sociedade sem divisão de classes sociais. Para eu não ter divisão de classes sociais, eu tenho que dar oportunidades iguais a todos os meus habitantes. Então, para não ter o mais rico, o mais pobre, eu teria que ter pelo menos uma educação igualitária, né? Senão a gente sabe que isso não vai para frente. A educação é a base de tudo. Eu tenho que ter uma sociedade saudável. Então, essa parte é o quesito mais importante que eu mais admiro dentro do sistema socialista. Eles são extremamente desenvolvidos, é muito legal. Aqui nós temos uma mudança, que é do socialismo no leste europeu. Então tem um mapa aí, eu até procurei um mapa na internet, eu achei para vocês. Europa após a Primeira Guerra Mundial, 1919. Nós temos a fronteira do antigo Império Russo, fronteiras do antigo Império Alemão e do antigo Império Austro-Húngaro. Então, na verdade, aqui mostra as transformações que ocorreram depois da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, ele fala aqui da criação da União Soviética em 1922. Mas, de toda forma, eu vou mudar o mapa para vocês verem. Então, olha só. Esse mapa aqui, ó, ele mostra a Europa dividida em 1945. Então, deixa eu tirar meu rosto aqui para vocês verem o mapa, né? Então, no rosa. Os países socialistas são esses coloridos de rosa. Os territórios anexados pela União Soviética são a Estônia, a Letônia, a Lituânia, né, e mais essa parte aqui da Polônia. E os países capitalistas estão coloridos de verde. Então, o que seria a cortina de ferro? A cortina de ferro seria isso aqui, ó. Vou colocar aqui preto, porque aí dá para vocês verem melhor. É isso aqui, gente, olha. Então, ó, ela passa aqui, tá vendo? Aí chega aqui, ela desce aqui, e ela divide a Europa em dois sistemas econômicos, o capitalista e o socialista. Ela não existiu na realidade, era só na ideologia das pessoas, no imaginário. O que existiu foi o Muro de Berlim, que separa a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. No entanto, faltava para os países socialistas a diversificação industrial e de mercadorias. Então, eles investiram muito em educação, investiram muito em saúde e também investiram muito na produção de armas. Eles tinham um medo muito grande de que houvesse realmente uma terceira guerra mundial e eles não estivessem preparados para encarar os Estados Unidos. Então, qual que seria a prioridade na indústria? A indústria bélica. Então, eles investiram na indústria bélica e esqueceram de investir na indústria de bens essenciais. Pois a ênfase excessiva do desenvolvimento das indústrias de base, principalmente a bélico-militar, acabou se sobrepondo a outros investimentos, como indústrias de bens de consumo e de tecnologia. O resultado foi uma situação contraditória, em que a superpotência era competitiva em produtos sofisticados e geral com finalidade bélica, mas se via incapaz de produzir, por exemplo, eletrodomésticos de qualidade ou suprir a demanda de itens básicos simples, como roupa e alimentação. A agricultura passou a apresentar baixos índices de produtividade, obrigando o governo a destinar maiores investimentos a subsídios agrícolas e importação de alimentos. Sintetizando para vocês,
o que foi lido nessa parte aqui. A União Soviética investe muito em armamento, ela tem pavor de que aconteça uma terceira guerra mundial e ela não esteja preparada, mas ela esquece que a população come, veste, precisa de lazer, precisa de melhoria de qualidade de vida. E sabe o que acontecia? Enquanto o lado do leste não crescia economicamente e só investia em armamento bélico, o lado dos Estados Unidos crescia muito bem, obrigada. Eles investiam em indústria, investiam em melhoria, né, conforto, lazer, alimentação, e as pessoas do lado leste viam com pesar que o outro lado estava crescendo. Além disso, a Guerra Fria acabou exigindo da União Soviética gastos militares cada vez mais onerosos, a fim de garantir seu poder perante as repúblicas socialistas, assim como diante do seu rival, que eram os Estados Unidos da América. Aqui nós temos uma imagem, essa imagem marcou muito o mundo na época. Eram pessoas em uma fila de um mercado público para comprar alimentos. Então faltava alimento. Tinha arma, mas não tinha alimento. Tinha arma, mas não tinha roupa. Tinha arma, mas não tinha eletroeletrônico, né? Então, assim, acho que já deu para vocês entenderem bem o que eu quis dizer. Aqui embaixo nós temos um mapa da Europa após 1945, após a Segunda Guerra Mundial, né? Continuando aqui, então. Na segunda metade da década de 1980, iniciaram-se em vários países socialistas as declarações de abertura política e econômica, culminando, por fim, no declínio do sistema socialista e na desintegração da própria União Soviética. Abriram-se as portas da democratização do leste europeu e a economia de mercado, ou seja, ao capitalismo. Então chegou o momento que a população não suportou, começou a se revoltar contra o governo e aí o socialismo vai por terra, não tem como permanecer. Então, essa mudança econômica e política aqui chama perestroika e glasnost. Bom, gente, o livro de vocês, ele não traz a definição de perestroika e glasnost. Então, busquei aqui na internet para vocês. Ó. Foram políticas reformistas levadas a cabo pelo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Ele governou a União Soviética de 1985 a 1991. Aqui nós temos outra imagem impactante, né, que é uma loja desabastecida em 1991. Então, eles não tinham nem o que consumir. A verdade é essa. Chegou um ponto que ele não tinha abastecimento para o povo. Então, vamos lá. Perestroika, reestruturação, consistia em acabar com a centralização econômica instaurada por Lenin depois da Revolução Russa. A economia era planificada pelo Estado, não existia propriedade privada e os preços dos produtos industrializados e agrícolas quem estabelecia era o governo. Desta maneira, não havia concorrência. Se as pessoas não passavam fome, também não havia variedade nem abundância. Então, comia o que tinha para comer, como que tem. Não vai morrer de fome, mas também não tem como escolher. Igualmente, a maior parte dos investimentos ia para a indústria pesada de armas e para a guerra contra o Afegão. Gorbachev, aos poucos, abriu o mercado soviético com as seguintes medidas. Ele reduziu os subsídios à economia, acabou com o planejamento econômico estatal, o Estado não planejava mais a economia, liberou o comércio exterior, que até então não era liberado, ele só comercializava com países socialistas, não existia uma comercialização. A China, por exemplo, hoje é um país socialista com economia de mercado, então ela comercializa com o mundo inteiro. Eliminação dos limites de fabricação de produtos, então podia fabricar o quanto quisesse, né, desde que vendesse. Autorização da importação de produtos estrangeiros, então também podiam comprar de países de fora, e redução da fabricação de armas. Ele achou que já estava o suficiente, né? Não precisava de tanta produção assim. A perestroika, fracassou em abrir a economia russa por vários fatores. Primeiro,
A resistência dos políticos liberais e dos comunistas em aceitar as medidas. Segundo, a indústria russa estava muito defasada em relação ao ocidental, e de repente ela se viu sem subsídios, sem apoio. Finalmente, com a desorganização do campo, seguiu-se o desabastecimento de alimentos, causando uma revolta na população. Então, a gente pode dizer que a perestroika foi um desastre. Não deu certo. Por que não dá certo? Porque, se a gente for comparar a economia do leste com a economia, né, do ocidente, a gente percebe que o ocidente seria ganhando de qualquer forma. Eles não teriam como competir. A ideia era boa, mas, infelizmente, na prática não deu certo. A Glasnost, desculpa, gente, ou transparência, foi a política que visava aproximar a população das decisões políticas da União Soviética. Buscava combater a corrupção entre os membros do Partido Comunista. Contribuíram para o fim da União Soviética, pois o povo, olha como que é importante, teve espaço para discutir as mudanças que estavam sendo operadas naquele momento. Então, a gente tem que pensar que nós temos uma força muito grande. A partir do momento que o povo teve espaço para expor suas ideias, a União Soviética vai abaixo. Assim, podemos citar as principais medidas do Glasnost. Anistia aos presos políticos. Então, assim, liberou, fim oficial do Gulag, fim da censura aos jornais e artistas, liberdade para grupos religiosos, fim do sistema do Partido Único e reabilitação de vítimas do governo de Estado. Essa foi a abertura política. Gulag, acrônimo em russo para Administração Central dos Campos. Tratava-se de campos de prisioneiros onde os detentos eram punidos com trabalhos forçados, né, e torturas psicológicas. Então, foi popularizado no Ocidente. Consequência da perestroika e da Glasnost. Em 1988, quando discursava na ONU, Gorbachev declarou que todos deveriam ser livres para escolher seu destino, sem interferência externa. Essas palavras tiveram efeito inesperado nos países do leste europeu. E aí acaba a União Soviética. Bom, a queda do sistema socialista provoca o fim da União Soviética e, no lugar dos 15 países das repúblicas socialistas soviéticas, com exceção da Estônia, Letônia e Lituânia, formou-se a Comunidade dos Estados Independentes. Dentro da comunidade dos Estados Independentes, a Rússia é o principal líder político, econômico e militar. Então, ela não perde dentro da comunidade dos Estados Independentes a posição de poder. Que nós temos a União Soviética, que foi desintegrada. Então, no lugar dela, surge a Comunidade dos Estados Independentes. Na década de 2000, os países do leste passaram por uma fase de problemas econômicos, alguns tiveram suas economias fortemente abaladas e outros estavam em processo de recuperação. Embora atualmente contem com maior participação política, os cidadãos do leste europeu vêm convivendo com uma acentuada disparidade de renda e muitos problemas sociais, como desemprego, enfraquecimento de instituições públicas. Por esse motivo, a recente inserção das repúblicas socialistas da Europa Oriental na União Europeia tem gerado expectativas, tanto para os novos ingressantes quanto para os antigos desse bloco. Isso é óbvio, né, gente? Eles saíram de uma economia socialista e passaram para a economia capitalista. Então, assim, é uma mudança muito drástica. E eles, economicamente, não estavam preparados para isso. Então, até hoje, ainda está embutido na mente dessas pessoas o sistema socialista de governo. E acompanhar a modernidade do sistema capitalista também não é fácil. Agora nós vamos falar da Comunidade dos Estados Independentes. A CEI foi criada em 1991, com a participação de 15 países. No ano de 2009, a Geórgia não quis ficar, manifestou e retirou-se da comunidade por problemas políticos com a Rússia. Outros países também deixaram de fazer parte
da Comunidade dos Estados Independentes. Então, ela começou com 15 países e atualmente ela tem apenas 11 países membros. Então, vamos analisar esse mapa aqui da CEI. Esse mapa de 2018. E esses aqui são os países que compõem a Comunidade dos Estados Independentes, que na verdade é um bloco político e econômico. Eu acho que vocês até, acho não, tenho certeza, vocês viram isso aí naquele vídeo, né, que eu passei para vocês semana passada. Então, ó, a CEI é um bloco econômico, um bloco político e econômico criado com o objetivo de manter a cooperação entre as ex-repúblicas socialistas soviéticas, de modo a colaborar para que a transição da economia planificada, onde vocês estão lendo aqui, economia planificada, vocês podem ler também economia socialista. Para economia de mercado, vocês podem ler economia capitalista. Que essa transição ocorresse de uma forma mais amena. As economias das antigas repúblicas possuem grande dependência das estruturas produtivas e do mercado consumidor da Rússia. Desse modo, uma crise econômico-política na Rússia acabaria se refletindo em todos os países do bloco. O papel da hegemonia russa na Comunidade dos Estados Independentes e a importância estratégica dos países do bloco para ela podem ser observados no fato de o governo russo manter tropas militares em alguns desses países. A interferência russa nos países do bloco aumentou com o surgimento do nacionalismo e de movimentos separatistas no interior das repúblicas, como na região da Chechênia, na porção sudoeste do território russo, entre o Mar Cáspio e o Negro, além da Abkházia e da Ossétia do Sul, República da Geórgia, da Ucrânia ou a Crimeia. No último caso, a Ucrânia representa um papel importante e estratégico, pois o seu território é atravessado por oleodutos e gasodutos, com os quais a Rússia abastece a Europa Ocidental com combustíveis fósseis. Bom, gente, agora nós vamos parar para fazer atividade, tá bom? Vocês vão fazer as atividades do livro de vocês. Aqui no meu livro está na página 66 e no de vocês na página 56. Não precisa copiar as perguntas, não. Vocês vão apenas responder essas questões para mim e mandar uma foto. Aí na próxima aula eu vou corrigir com vocês e continuar a matéria. Fiquem com Deus, abraços, Deus os abençoe, estou morrendo de saudades.